Por 20 minutos seguidos, os atiradores em Bondi Beach dispararam contra um evento judaico com 2.000 pessoas celebrando o feriado de Hanukkah. E os 4 policiais que estavam no local não fizeram nada para detê-los durante 20 minutos. Esses homens tinham rifles enormes, como armas de caça, e estavam simplesmente atirando na multidão até que um civil apareceu e os derrubou. Agora, não sabemos se era um, não sabemos se eram 2, não sabemos se eram 3, não sabemos exatamente quem eram. Eu estou disposta a apostar tudo o que eu tenho no fato de que essas pessoas eram islamistas. E a prova que eu tenho é o fato de que o governo australiano se recusou a dizer, nas primeiras horas após esse ataque, que era claramente um ataque terrorista. De onde essas pessoas vieram sempre surpreende. No segundo em que é uma pessoa branca, no segundo em que seria um judeu, no segundo em que é alguém que se encaixa na narrativa deles de pessoas que eles querem odiar. Eles vão dizer publicamente que foi essa ou aquela pessoa, mas no momento em que é um islamista ou um imigrante, eles simplesmente não falam sobre isso, simplesmente não tocam no assunto. E a resposta da primeira-ministra ao ataque, poucas horas depois do ocorrido, foi simplesmente revoltante. Na verdade, tantas coisas sobre esse ataque são completamente insanas. Vamos falar sobre isso. Fato simples. Uma criança de 10 anos foi assassinada e um sobrevivente do Holocausto morreu tentando salvar a esposa. Um rabino foi assassinado. Essas são só 3 das 10 pessoas conhecidas até agora. O número de vítimas é 12, mas 2 podem ser os atiradores. O tempo dirá. Seguiremos dispostos a lutar. Ainda aguardamos informações. Pode haver até 60 feridos, sabe por quê? São 60 pessoas feridas. Porque, por 20 minutos, essas pessoas estavam com armas de caça e atiravam de cima em uma multidão na praia. Nós vimos as imagens de pessoas mortas no chão, vimos as imagens de Arsen, esse cara que é um ativista influenciador online, coberto de sangue. Como soube do evento? Recebi uma ligação da minha amiga às 9h52, com os filhos dela escondidos atrás de um banheiro portátil, dizendo que havia um tiroteio e pedindo para eu descobrir o que ocorria. Isso só foi divulgado 15 minutos depois, pois essas pessoas continuaram atirando por 20 minutos. Onde estava a polícia? O que está acontecendo? Eu entendo que é ilegal ter armas na Austrália, aparentemente, mas onde estava a polícia? Por que tinham tanto medo de responder? Tinha algo a ver com o fato de que essas pessoas, obviamente pareciam ser quem são? Vamos falar só do Oriente Médio? Eles pareciam ser de lá, talvez paquistaneses ou afegãos. Há muitos boatos sobre a origem dessas pessoas. Vi algumas identidades em grupos que participo e pedem para não divulgar os nomes dessas pessoas ao público. Mas eu aposto com você que os nomes não são James McCoy ou Chaim Cohen. Eu aposto com você que é algo mais parecido com Muhammad Aglaka ou Jakartaka, ou algo que seja realmente mais islâmico. E você pode estar rindo do que eu estou dizendo, mas isso não é motivo de riso. Isso agora chegou a um ponto de completo e total absurdo, e eu vi algumas pessoas postando esse tipo de retórica de por que isso está acontecendo. Se você quer saber por que isso está acontecendo, todos nós sabemos, cada um de vocês que está aqui comigo neste canal, todos nós sabemos exatamente por que isso está acontecendo. Isso não ocorreu apenas porque alguns judeus queriam comemorar a primeira noite de Hanukkah do Shabbat, um feriado que celebramos. Pequenas luzes desafiando a escuridão. Isso não ocorreu porque algumas pessoas aleatórias, vingativas e más não gostavam do rabino. Não, isso aconteceu por vários motivos. Primeiro, a retórica online que simplesmente apoiou e normalizou o antissemitismo. As pessoas acreditam tanto que judeus são alvo que acham normal atirar e matar eles. Depois, uma visão de islamização radical que considera isso algo positivo. Vá lá fora, seja um jihadista. Vá lá fora, junte-se, ajude e derrube essas pessoas. E talvez você ganhe suas 72 cabras virgens no céu em algum lugar. Mas sim, isso é algo para se comemorar. Mas 3, e o mais importante, na minha opinião, é o fato de que as autoridades permitiram que essas coisas continuassem por tempo demais. Eu estava revisando meu conteúdo hoje e vi um vídeo de 8 de outubro na Austrália, onde pessoas gritavam: "Gazeiem os judeus".
Estou no celular e vejo um vídeo de enfermeiras falando para um israelense em um app de reação. Se você fosse judeu, faríamos isso. Se você fosse israelense, nós te gasearíamos. Ou seja lá, o que foi que disseram para esse israelense como enfermeira na Austrália. Mas, mais importante ainda, é o fato de que os governos respondem. Essa não foi uma resposta imediata. Uma resposta imediata dizendo que os judeus foram atacados por algo que parece um ataque terrorista. Mas sim, parece que está acontecendo um tiroteio. Esse tipo de mentalidade submissa e fraca transformou a Austrália de um centro seguro para judeus. Os judeus foram para lá após o Holocausto. Então um sobrevivente foi assassinado, embora eu não saiba há quanto tempo ele vive ali. Por anos, judeus buscam a Austrália como um lugar seguro e ótimo para viver. Um lugar um pouco distante, mas onde o multiculturalismo é realmente celebrado. Ser judia é aceito, mas proteger judeus já não é mais. Estamos ouvindo sobre israelenses que querem ir e falar sobre suas experiências como ativistas sendo impedidos de ir para a Austrália. E estamos vendo um aumento radical da islamização e do antissemitismo. E temos ouvido de nossos irmãos lá, os judeus da Austrália, eles têm gritado nos últimos 2 anos. Vocês não entendem como está ruim na Austrália. Por favor, nos ajudem. Nosso governo não fez nada e continua inerte. E demorou horas após o ataque, para eles fazerem uma declaração dizendo: sim, isso foi um ataque contra judeus. Sim, achamos que isso foi um ataque terrorista. 2 ou 3 homens com rifles de caça atirando em uma multidão cheia de crianças, idosos, famílias. Eu mesma conheço 7 pessoas diferentes que foram impactadas. Eu nem sabia que conhecia 7 pessoas na Austrália. Sei que tem um grande público da Austrália assistindo isso. E eu sei que vocês estão se sentindo muito, muito, muito assustados. Agora, pensei em quais palavras de esperança gostaria de compartilhar com as pessoas. Mas primeiro, a primeira coisa que quero dizer, além da esperança, é que sinto muito que vocês estejam passando por isso. Lamento que os governos tenham decepcionado vocês pela islamização de algo tão terrível, tentando dominar e destruir nossas sociedades por dentro. Vocês têm que sofrer, seus filhos têm que sofrer. Eu sinto muito que, na noite de celebrar um dos costumes mais lindos da nossa religião judaica, a noite do Hanukkah, onde comemos donuts, ficamos com a família, damos presentes e dinheiro e é simplesmente um feriado maravilhoso. É assim que isso tem que parar. Também estou chocada ao saber que 2.000 de vocês se reuniram em uma praia e não havia segurança. Não havia segurança fornecida pelo governo. Eu não sei como funciona na Austrália. Talvez tenha que ser financiamento privado. Mas o fato é que eu sinto muito. Não pelo fato de não haver segurança, mas pelo fato de que, hoje em dia, realizar um evento desse tamanho sem segurança é inimaginável. Porque olha até onde isso chegou e olha, sabe, você é bem-vinda a Israel. Mas essa não é realmente uma solução tão simples para muitas pessoas. Simplesmente levantar e se mudar para outro país. Mas eu realmente quero te dizer isso. Faça disso o seu propósito. Não é só um grande momento viral. Esse não é um momento em que todos os judeus estão rezando por Sydney e demonstrando sua indignação, mas sim o momento em que você realmente exige mudança de verdade. Cada um de nós, cada pessoa, pode realmente fazer a diferença. Sua primeira-ministra veio a público e não condenou imediatamente esse ataque contra judeus, mas simplesmente chamou de um tiroteio. Pessoas impunes após atirarem em eventos assim, com crianças, idosos e rabinos assassinados. Isso está errado. Foram 20 minutos de tiroteio sem interrupção. Esposa de um sobrevivente do Holocausto. Ele a protegia? Que absurdo! Crianças e adultos traumatizados para sempre. Famílias receosas de participar de celebrações judaicas por isso. É sombrio e de partir o coração, mas é aqui que você deve exigir mudança. Eu sei que há 2 anos vocês estão implorando para que o mundo reconheça o que está acontecendo na Austrália, para que o país reconheça isso. Mas neste momento, isso deixa de ser um pedido e se transforma em ação. Vocês precisam se unir, todos vocês, e descobrir qual é o plano de vocês.
É sair, é revidar, é propor uma legislação para garantir que a islamização não se torne simplesmente a norma genérica? É exigir algum tipo de consequência para os 4 policiais que não responderam? Quais as consequências para o governo que não respondeu adequadamente a isso? Fazer com que as pessoas que permitiram esse tipo de evento paguem por isso. E lembre-se, no final das contas, que Deus está do nosso lado. Não sei quantos acreditam em Deus ou estão irritados agora, nem sobre vocês. Mas quando eu ouço sobre esse tipo de evento, no que deveria ser uma bela celebração da nossa religião, isso me machuca. Mas no final das contas, eu também sei que há uma lição aqui a ser aprendida. Deus quer que entendamos algo e está conosco. Por 20 minutos, eles atiraram na multidão. As vítimas poderiam ter sido muito mais numerosas. Tudo poderia ter sido muito pior. Isso é uma atrocidade absoluta e é incrivelmente assustador. E é algo que considero quase milagroso o fato de todo o povo judeu e sionista estar vivenciando e sentindo isso. Isso não é apenas sobre judeus sendo atacados. Isso não é apenas mais um evento para usarmos como bandeira para toda essa questão do antissemitismo. Este é um evento que deveria servir de alerta para todos sobre como é a islamização, como é um governo fraco, como é um discurso perigoso e cheio de ódio. Esta é a consequência direta de tudo isso. E nossos governos devem ser responsabilizados por permitir que essas pessoas se infiltrem em nossas sociedades, por permitir que essa retórica destrua os padrões humanos normais do que é aceitável dizer, e por permitir tanta covardia das pessoas que deveriam nos proteger, das pessoas que deveriam nos defender. E eu estou aqui com vocês, estou indignada com vocês. Mas, novamente, lembro a vocês, não somos mais judeus de joelhos trêmulos, nem nos encolhemos de medo. Nós vamos reagir, vamos resistir contra essa corrente, que é totalmente inaceitável. Não vamos permitir que isso se torne o nosso novo normal. E eu não sei o que isso significa para nossos judeus australianos, não sei o que isso significa para judeus em todo o mundo, e nem mesmo para os que não são judeus. Para pessoas normais que não acham que a jihad é o caminho a seguir, isso precisa ser a gota d'água. As imagens lembravam o ataque em Nova, corpos espalhados e sangue nos rostos. Otalit. Reuniões para celebrar algo bonito não deveriam ser destruídas assim. Não é à toa que quando uma judia diz shalom, as pessoas respondem: "Ah, obrigada! Oi, como vai você?" Ou quando uma cristã diz algo como "Louvado seja o Senhor", as pessoas sorriem e dizem: "É, você está certa." Mas quando uma islâmica se vira e diz Allahu Akbar, as pessoas fogem para salvar suas vidas. Você sabe por quê? Por quê? Bem, porque essa falsa religião da paz é algo com que todos nós temos que lidar com a máxima severidade. Porque é isso, chega, já basta. Quantas coisas mais vão acontecer conosco como sociedade? Para percebermos que precisamos reagir não só em conversas online, não só na teoria, mas também com legislação e consequências políticas. É hora de reagir. Obrigada pela sua atenção a este assunto.